Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista, uma entrevista da série de entrevistas com diretores, diretoras, idealizadoras e idealizadores e curadores e curadoras de festivais de fotografia brasileiros, né? Hoje a gente recebe a Maria, o Matheus e o Edu, que são de Olinda e Recife e que produzem e idealizaram e curam, fazem a curadoria do Pequeno Encontro de Fotografia de Olinda, que já começa bem, né? Já começa pelo esse nome, que é uma delícia, Pequeno Encontro, né? Que pressupõe uma sociabilidade que a gente encontra em outros festivais, principalmente em cidades menores, né? Olinda é quase como se fosse um bairro de Recife, a gente sabe disso, que é uma cidade bastante grande, mas Olinda também tem um pouco, aliás, bastante esse espírito de cidade histórica que a gente encontra também em Tiradentes, onde tem um grande festival, onde a gente também encontra em Quixadá, no Ceará, e Quiramobi, e também a gente encontra, talvez, num festival mais conhecido hoje em dia no Brasil, que é a Paraty Foco. Então, eu queria começar perguntando isso para vocês três. Como é que vocês, qual é a função de um festival e qual é a diferença de um festival para um encontro? Eu posso começar e a galera vai completando, né? Pronto. Assim, se a gente for pensar, são muitas funções, na verdade, né? Um festival ou um encontro, eu estenderia isso, inclusive, para qualquer tipo de evento. Ele é muito importante na formação de qualquer fotógrafo, artista, qualquer pessoa que trabalhe com fotografia, que tem interesse, né? Pode ser um colecionador, pode ser apenas um apaixonado, que não produz imagens, mas para quem estuda, porque ali e aí isso é muito forte no Pequeno Encontro, ali exatamente a gente está promovendo essas trocas, né? A gente está promovendo essas aproximações. Então, é uma palestra que você está assistindo e está vendo ali a pessoa, o autor ou um pesquisador falando ali, né, diretamente sobre um trabalho, uma oficina, né, que além do oficineiro, além do convidado que está dando a oficina, mas é sempre interessante a gente pensar, né, nessa oportunidade do grupo, né, dos outros participantes. É uma leitura de portfólio, que é um momento extremamente importante assim no desenvolvimento do trabalho, no amadurecimento. Então, assim, é essa ideia de encontro mesmo, assim, né? Essa ideia de troca, essa ideia da gente possibilitar essas conexões. Às vezes, num festival, isso é muito comum, né? A gente vai ver assim um cara hoje se referia a um festival de 20 anos atrás, no qual ele conheceu um trabalho, conheceu uma pessoa, né? Não é só assim na palestra, na parte formal, digamos assim, da programação, mas é também naquele encontro no café, na esquina, no bar, né? É a cerveja que você toma com outra pessoa. Então, assim, eu acho que um evento de fotografia ele é extremamente importante no percurso, na formação de qualquer um que esteja próximo dessa linguagem. Uhum. Aliás, nós dois, por exemplo, nos encontramos exatamente no festival. Exato, exatamente. Né? E se eu Aliás, puder complementar... Claro, Maria, por favor. Sobre a diferença de festival e encontro, é exatamente isso. É quando esses encontros espontâneos, eu acho que eles são mais valorizados do que uma exposição de uma fala unilateral. Talvez seja isso, que a atividade protagonista do evento sejam os encontros, mais do que a programação em si. Pelo menos é nesse espírito que o Pequeno Encontro da Fotografia, né, se apoia. Assim. Trazendo um pouco para o teatro, que é uma coisa que eu convivi muito, né? No teatro se fala muito isso da derrubada da quarta parede. Quer dizer, quando você cria uma conexão entre o que está no palco e o que está na plateia. Eu acho que é isso que a Maria talvez tenha falado mais ou menos isso, né? Quer dizer, essa derrubada não só da quarta parede, mas da derrubada do palco em si, né? Para proporcionar uma horizontalidade, né? O que a gente não vê em muitos festivais, né? Às vezes os festivais ficam um pouco uma coisa
uma deferência, né, e uma reverência a quem está nesse palco, às vezes um lugar quase sacrossanto, né, do conhecimento, do saber, quando na verdade o encontro, a palavra pressupõe justamente o encontro entre partes iguais, vamos dizer assim. E eu acho que às Matheus, vezes o tamanho também, né? claro, O claro. tamanho de um festival às vezes não permite que esses encontros sejam espontâneos e numerosos, enfim, para além daquele palco. Uhum. Por isso também é o É, nome pequeno. Pois é, não, é uma delícia isso, porque isso vai meio contrapelo ao que a gente vê em muitos festivais, né? Quer dizer, assumir que a grandeza está exatamente em ele ser pequeno, de uma certa forma, né? O aconchego do pequeno encontro, né? Do pequeno encontro de poucas pessoas, na verdade, muitas pessoas, mas é o face a face, o cara a cara, um a um, né? Eu acho muito bonito esse nome, realmente. E fora que Olinda realmente o nome já é autoexplicativo, né? É realmente um lugar absolutamente mágico e incrível. Matheus, você queria complementar? Acho que o Matheus não está nos escutando. Então, no geral eu escutei tudo, mas cortou, né? A gente nesse universo todo a gente também tem essas questões tecnológicas e técnicas que às vezes atrapalham um pouco, mas enfim. É isso, eu acho que eu me sinto contemplado assim no que já foi dito. Eu penso que o pequeno encontro, a sua principal função e os encontros, né, como você falou, o festival, o encontro, eu não sei muito bem dizer assim a diferença. Talvez a princípio seja o tamanho, o formato, né? Um festival, pelo menos para mim, quando eu escuto essa palavra, remete a algo um pouco maior, né? Mais pulverizado. E o encontro é aquilo que une mais as pessoas, né? Perfeito. Acho que congelou aqui um pouquinho. Acho que a internet do Matheus deu uma Eu ia falhada. fazer um complemento, Paulo, que tu usou um termo, né? A contrapelo, que me remete muito a Benjamin, que ele fala para a gente, né, atacar a história a contrapelo. E Benjamin também É é verdade. inspirador para o nome, né? Pequeno Encontro da Fotografia, também faz essa referência à pequena história da fotografia. Então, achei só uma coincidência engraçada. Falar nisso, falando de pequeno, né? Quantos dias o pequeno encontro tem? Tem um formato fixo? A gente trabalha geralmente, assim, ele teve algumas mudanças de acordo com o ano, né? De ano a ano, a gente pode ter tido formatos um pouco diferentes, mas a gente tem, assim, na última versão, a gente tem 3 dias de programação bastante intensa, assim, manhã, tarde e noite. Sexta, sábado, Então, domingo. a gente já fez versões também que a gente começava mais cedo, começava na quarta, fazia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente já foi testando e a gente encontrou essa concentração assim dos dias. Também tem uma solução boa para quem vem de fora, né? Então, você tem tanto para a gente assim concentra mais, mas também permite que quem vem de fora também seja ali um período, né, para liberar do trabalho, enfim, custo de hospedagem e tal, que é interessante. Tanto é que na última edição a gente teve, assim, a gente sempre teve muita gente, né, vindo assim de outros estados, mas eu acho que a edição passada foi das edições assim com mais público externo. Que a gente tem uma característica muito do público de estudantes, assim, a gente foca muito nessa parte de formação, né? A gente engaja muitos estudantes na própria produção e também pensa muito atividades para esse público de faculdade, né, de graduação, de cursos livres. Então, a gente tem muito um público local assim de Pernambuco, mesclando com pessoas de outros estados. Mas esse formato 3 dias facilita quem vem de fora. Quando você diz público externo, é externo a Olinda, né? A Pernambuco, Recife e Olinda. Não necessariamente externo exterior, fora do Brasil.
Quer dizer, o Pequeno Encontro também se caracteriza por ser muito voltado para a produção, não só pernambucana, mas brasileira. Ou não? Estou enganado. Sim, a gente já teve participação de convidados de fora do país, né? Mas a gente vem sempre pensando um recorte muito dentro da fotografia brasileira e tentando olhar, né, para a gente tem assim um certo perfil de convidados que a gente olha para a obra, né, para gente que a gente admira muito, para o tema, que a gente geralmente trabalha com um tema por edição, que vai nortear ali as atividades, as oficinas, as palestras. Esse perfil que foi dito aqui, né, por Maria, por você também, de ser um encontro que acontece ali na rua, então a gente olha muito assim, sabe, para o convidado que está disposto a isso. Então, né, a gente quer realmente, claro, cada um está à vontade de fazer o que quiser, mas a gente sempre estimula que eles estejam participando de tudo, que eles estejam encontrando, né, que estejam abertos a essas conversas no almoço, no jantar, enfim, onde quer que seja. Então, assim, e aí a gente vai buscar uma mescla de pessoas que a gente admira ou que a gente, às vezes, até vai atrás, assim, a gente não quer dizer necessariamente que sejam pessoas que a gente já acompanha há muito tempo, às vezes são novidades que aparecem no caminho da gente e que a gente consegue trazer. Maria, Matheus. Acho que Queiroga disse tudo. Sem complementos. Mas Talvez para falar um pouco sobre o espírito mesmo o clima, né, que toma conta desses 3 dias, assim. Acho que você podia falar um pouquinho do tema também, Maria, se você puder. Sim, que a cada ano a gente aborda um tema, né? Esse tema, ele norteia a escolha pelos convidados e os convidados sempre têm a liberdade, né, obviamente, de montar seu workshop, sua fala, sua palestra, mas a gente tenta costurar com o tema do ano, né? Já tivemos temas diversos de acordo. A gente tenta seguir um pouco a tendência do que está sendo conversado na fotografia no Brasil, ou tentamos até ser inovadores, mas o planejamento do Pequeno Encontro da Fotografia, por tentar contar também com editais públicos, ele tem um time muito dilatado, né? Porque a gente planeja num tempo e às vezes o evento acontece 1 ano e meio ou 2 anos depois do que a gente planejou. Talvez então, agora mais dilatado ainda, né, Maria? Ou não, né? Porque a gente também pode inventar uma forma nova de fazer e a gente planeje exatamente. hoje e faça amanhã. Pois é. Né? A gente ainda está em suspense em relação a isso, não sabe. Mas, enfim, pautar assim, a nossa curadoria por esse tema, para ter um recorte, mas sempre foi muito livre para debates diversos, já que o encontro acontece anualmente, considerado mês que e a ele gente acontece, observa. Maria? Que mês que ele acontece A normalmente? gente mudou algumas vezes, experimentando qual seria o melhor momento, tanto em relação ao calendário, né, de eventos de fotografia no Brasil, mas também como a gente usa espaços ao ar livre, a gente também usa uma cidade que tem vários outros eventos, né, que atrai público e tal. Então, medindo todas essas variáveis, a gente optou por fazer final de agosto, começo de setembro. Então, eu acho que as últimas 2 ou 3 edições foram nesse período e a gente já estava assim em comum acordo de que manteria nesse mês aí, que é um finalzinho de período é um começo de verão, né? Finalzinho de período de chuva, que aqui no Nordeste não tem verão e inverno exatamente, mas era um começo de sol, vamos dizer assim, e ainda a cidade não estava tão cheia com os eventos pré-carnavalescos, né? Porque começam em setembro. Mas então a gente encontrou essa data como uma data interessante.
E foi bem aceita pelo público também. Matheus, você está aí, não? Então, eu estou aqui, caiu várias vezes. Eu não sei naquela É. primeira vez que eu fui falar até onde vocês escutaram ou não, porque depois já apagou tudo aqui para mim, eu tive que reiniciar. Coisas desse momento, né? Pois é, esse momento de altos e baixos tecnológicos, inclusive, né? Não só de humor e de tantas coisas, né? Exato. É, falando nisso, você quer complementar, Matheus, alguma coisa, falar sobre o tema? Complementar o que Maria e Queiroga falaram? Não, na verdade, assim, eu me sinto contemplado, né? Talvez eu fosse ficar aqui sendo redundante, mas é isso, né? Eu acho que a essência é a gente trazer muito para perto de nós mesmos e sentir o que é que, naquele momento que a gente começou a conversar sobre o próximo evento, o que é que mais está nos motivando, o que é que mais está chamando a nossa atenção, o que é que mais está se conversando por aí que de repente tocou a gente de alguma maneira. E aí, a partir disso tudo, né, como somos três, a gente coloca possibilidades, né, mas em todas as vezes, assim, nunca teve um tipo embate. Eu acho que foi tão natural, né, que a temática aconteceu assim, contemplando nós três, né, sem um ficar, não, mas é isso, o outro, não, mas é aquilo. Por conta disso, né, porque são coisas que estão no nosso cotidiano, são coisas que estão chamando a atenção da gente e que acabam reverberando nessas temáticas, né? É. E qual era ou qual é o tema desse ano? Bom, posso falar? A gente tem Pode, que Matheus. levantar a mãozinha, né? A gente, esse ano, enfim, estava pensando num tema que planejamos ano passado e a gente ainda não conversou sobre a readaptação do Pequeno Encontro frente ao Covid, né, para esse ano. Então, pode ser que o que eu diga também agora, amanhã mude. Então, Claro. o último tema sobre o qual a gente estava se debruçando, trabalhando, pensando em nomes de convidados e tal, era o futuro agora, a resistência. Peraí, Queiroga, Matheus, me ajudem aí. Mas era um momento que era diferente, ele foi pautado em um momento que era diferente do que a gente está vivendo hoje, que era mais na questão de como as imagens estavam sendo produzidas num momento de muita resistência, movimentação social, popular, um momento político importante de afirmação de bandeiras, e de como essas imagens estavam tendo esse papel protagonista, estavam começando a ser produzidas com o propósito, né, de denúncia, de afirmação daquele presente e todas as questões mais tensas da situação política do país. Mas, como eu falei, esse tema ele foi amadurecido no ano passado, né? Então, como a gente tenta seguir o fluxo do que está sendo importante de discutir naquele momento, tanto o formato do nosso evento esse ano, da edição pelo menos, como o tema, ele está nessa atmosfera orgânica que a gente está vivendo no momento, nesse abstrato gasoso. Meio pântano, né? A gente está meio num pântano. Mas esse tema me Não, parece. Desculpe, Maria. fomos surpreendidos por esse convite, muito positivamente, para falar do projeto, mas a gente ainda não tinha discutido a edição desse ano adaptada para esse momento. Então, também não me sinto à vontade de a gente desenvolver um tema sobre esse ano. Mas esse tema que você falou me parece muito atual, né, realmente. Porque é o que a gente está vivendo, né? De certa forma é isso. A fotografia, mais do que nunca, tem que se posicionar politicamente. A gente não tem como não pensar de outra forma, eu acho, nesse momento, independentemente da coloração política de cada um, né? Eu imagino que estejamos todos nós aqui na mesma trincheira, tenho certeza disso, né? Mas, de qualquer maneira, esse momento é um momento que é muito permeado de política no sentido amplo da palavra, né? A fotografia também como política e também
como você estava descrevendo, Maria, como instrumento de mudança social e de conscientização política de todos, né? Não é só da bolha da fotografia, né? E, aliás, é isso outra coisa que eu queria perguntar a vocês. Vocês acham que essa bolha, que a gente vive de uma certa forma numa bolha, né? Nós já nos encontramos em festivais, em encontros, e eles são muito similares em muitas coisas, né? É, tudo bem, né? Claro, tem que ser mesmo, é o espírito disso, mas a gente vive mais ou menos numa bolha, né? Que também é uma bolha que se replica em outras bolhas. Nas artes visuais é assim, no teatro é assim, no cinema é assim, eu imagino que na psicologia é assim, na medicina, enfim, todas as áreas que o ser humano atua. Mas vocês acham que esse momento que a gente está vivendo, não só da medicina e da ciência, mas esse momento de novas interações sociais através, por exemplo, né, como a gente está fazendo aqui, de uma plataforma digital, vocês acham que a gente está frente a uma possibilidade de talvez conseguirmos furar um pouco a nossa própria bolha? Eu queria fazer uma introdução e aí o pessoal continua, mas assim, tomando o mote aí que você da pergunta, mas assim, ainda puxando um pouco da pergunta anterior, da resposta que Maria estava dando, a gente lembrar, como a gente até estava conversando há pouco, que assim, o cenário dos festivais, o cenário da cultura, o cenário da arte no Brasil, ele já, né, fora qualquer pandemia, fora qualquer coisa, já estava muito difícil, né? A gente já vinha Precário. sofrendo pandemias diárias, assim, sem querer exagerar muito e sem desrespeitar ninguém também, mas assim, o cenário já era muito complicado, né? A gente já vivia uma situação assim perto ou muito perto de uma calamidade no setor da cultura e da arte de um modo geral. E aí, se a gente for linkar com a educação também não está diferente, né? O cenário que a gente vive atualmente também não é fácil para a educação. Então, quando o festival tem esse elo assim, com a cadeia produtiva, com a reflexão, com a pesquisa, com a formação, com a educação, ele quase que concentra né, um monte de coisa difícil. Assim. Então, a gente já estava numa necessidade de se reinventar diariamente. Assim, né? Os festivais já estavam numa situação de dificuldade, como todo o resto da cadeia da cultura e da arte. Então, eu fico achando que sim, né? Essa necessidade, assim, essa quase que obrigação, exigência da gente buscar soluções para se ver, para se falar e para produzir nesse cenário atual da pandemia. Isso está nos empurrando, né, para uma experiência feito essa. Esse tempo todinho de festival, a gente já fez várias entrevistas, já fez vários bate-papos, mas eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo um assim, nesse formato. Os três juntos falando, né? A gente vai os três juntos para um estúdio, né? A gente é entrevistado durante o festival, mas assim, nesse formato. Então, assim, a gente está sendo colocado nesse novo cenário que já existia antes da pandemia, mas que a gente não experimentava tanto. Ao mesmo tempo, sobre furar a bolha, eu não sei até que ponto, sabe, essa bolha não se atualiza e não se renova em novos formatos. Então, talvez né, assim, não seja só essa passagem para um ambiente virtual que vá facilitar essa furada. Talvez, assim, certamente a gente vai fazer outras coisas porque as bolhas elas andam juntas assim, e elas acabam se atualizando nos ambientes delas. Então, o pequeno encontro, por exemplo, eu acho que ele já é uma tentativa de furar a bolha, sabe, desde o começo. É uma bolha regional, uma bolha local, uma bolha da linguagem. Né? A gente sempre trouxe gente assim sabe, fora de uma percepção assim muito restrita da fotografia. Então, a gente sempre olhou para a fotografia das maneiras, tentou, né, das maneiras mais amplas assim, nas suas relações com outras linguagens. Então, assim, a gente já vinha tentando assim, furar uma bolha de financiamento, né, que é muito difícil.
assim, para a gente está muito fora de um fluxo de grana, né, que não passa muito pela região da gente. Então, assim, tem uma série de bolhas que a gente já vinha tentando furar. E agora a gente está indo para outro ambiente, mas talvez as bolhas andem juntas, assim, os fotógrafos continuem andando juntos, talvez continuem conversando coisas parecidas, né? Enfim, mas eu vejo, assim, estou dizendo isso, mas eu não queria deixar uma visão pessimista, não, porque a gente, embora não tenha avançado nas conversas, a gente já vem compartilhando vontades muito parecidas, nós três, eu, Maria e Matheus. A gente percebeu que a gente estava pensando coisas muito parecidas de aproveitamento e de exploração também dessa atividade do virtual. Olha, Vai lá. Eu posso complementar. Não sei se Matheus quer também, mas aí eu posso ir. Pronto. Eu fui aqui, enquanto a gente estava conversando, revisitar nossas anotações escritas sobre o último tema sobre o qual a gente discutiu, só para compartilhar com vocês o nome, né, que é eita, me perdi agora. O futuro agora, a resistência do hoje. E até relendo, me parece bem mais atual do que daquela época. Minha preocupação era que, como já aconteceu em outras edições, o tema ficasse um pouco deslocado do tempo, por uma questão de timing, mas nesse caso não. E aí a questão, volta na questão da bolha, eu acho que também eu refleti aqui sobre algumas perguntas que a gente, as perguntas que você, Paulo, enviou antes para a gente refletir e tal, acho que até respondendo a uma delas que é mais adiante, furar a bolha é também diversificar, eu acho. Uma qualidade que o Pequeno Encontro tem é que a gente agrega outros públicos, convidados de outros setores culturais. Então, no momento que a gente considera que a gente, por exemplo, só para dar um exemplo, na última edição a gente teve participação de dançarinos populares de frevo, performance contemporânea, né, uma instalação humana, isso do que a gente agregou à nossa programação oficial, né, fora o que acontece espontaneamente na cidade durante esses dias. Então, eu acho que quando a gente abre para esse diferente, minimamente que saia do contexto da fotografia mais tradicional ou conservadora, não no sentido negativo, mas no sentido mesmo epistemológico, assim. Aí eu acho que isso já mostra que é um espaço democrático, entendeu? Então, talvez a gente precise fazer isso em todas as instâncias, né? É uma forma de todas as instâncias que eu estou dizendo, entre os festivais, diálogo com outros festivais, com outras linguagens, com outros públicos. E esse momento que está agora, eu também concordo um pouco com o Queiroga, que talvez isso é uma mudança de mindset, né? Então, talvez não seja só pelo fato de a gente ter um acesso a plataformas, né, democráticas, né? Que eu quero dizer assim, que a gente possa estar, como estamos aqui conversando com você que está no Rio de Janeiro, tarará, e pode agregar outras pessoas no papo, etc. Mas isso não quer dizer necessariamente que a gente vai furar a bolha só por ter acesso a essas ferramentas, esses instrumentos. Acho que a gente precisa ir além disso. Nesse sentido, pode acontecer um fato até mais pessimista, que a bolha seja reforçada, porque eu vejo que uma forma de furar a bolha que alguns festivais têm, que no caso o Pequeno tem, é porque ele é, por exemplo, ao ar livre. Então, a gente no primeiro ano, a gente fazia numa lona de circo, numa praça pública. Numa lona de circo que só tinha a parte de cima, não tinha aquela parte lateral. Então, se você passasse lá da outra esquina, você via o que estava acontecendo e como era uma lona de circo, acabava atraindo algumas pessoas. O que é aquilo ali? Vou lá olhar. E aí, pessoas que, a princípio, não teriam nada a ver com a fotografia se aproximavam e acabavam usufruindo ali, né, desse universo
que a fotografia proporciona. Então, isso é uma forma de furar bolha, né? Então, a partir do momento que a gente não está mais no espaço público, a gente perde esse potencial, né? E no espaço virtual, a pessoa vai ter que realmente querer clicar ali para acessar. Então, talvez isso seja um reforço de bolha, porque as pessoas da área é que vão clicar, ou as pessoas que têm algum interesse na fotografia ou na temática que está sendo discutida, vão lá clicar. Mas as outras pessoas talvez nem percebam, porque como é que a gente vai divulgar isso? A gente vai divulgar isso nas redes sociais, por exemplo. E a gente sabe que nas redes sociais, por mais que a gente pague aquelas taxinhas que eles cobram, né, e tal, a gente só vai a divulgação do evento só vai chegar a um público muito restrito ali e que não dá ao mesmo tempo nenhuma garantia que aquele público vá lá clicar e acessar o evento. Então tem os dois lados da moeda, né? Tem digamos assim, a facilidade que a tecnologia nos dá. Então, por exemplo, pessoas que de repente não tinham dinheiro para ir para Olinda, né? Falando bem da questão financeira mesmo, de repente um jovem artista, ou não um jovem artista, mas que está sem uma condição de ir, ou de tempo, ou de dinheiro, vai finalmente conseguir participar do pequeno encontro por conta das plataformas. E aí isso também é furar uma bolha. E aí é bacana. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha de uma forma mais ampla, talvez a gente esteja dando continuidade à bolha e até reforçando por conta disso. Não, você tem toda a razão, Matheus. É quase como se a gente é quase como se existisse uma subbolha dentro dessa bolha da fotografia, né? E a Maria falou também, né? Quer dizer, talvez não seja tão democrática assim. E eu tenho certeza que não é tão democrática. Eu tenho pensado nisso porque a quantidade de gente que não tem acesso à internet e não tem nem mesmo um computador, né? Eu conheço alguns casos. Verdadeiras lideranças, por exemplo, em favelas e comunidades e na periferia do Rio de Janeiro, né? Pessoas que são conhecidas como ativistas sociais nesses lugares. Às vezes o cara não tem nenhum computador. Quem dirá o acesso à internet, que ainda é uma coisa cara e precária no Brasil, né? O Brasil está mais ou menos na posição 52 de eficiência da internet no mundo. Quer dizer, como é que um país que está entre o 7º e o 9º PIB mundial tem uma internet tão ruim? Quer dizer, leva a gente a pensar até que é de propósito, né? Porque aí, pegando o gancho que a Maria falou, é para ser de propósito menos democrático, né? Para dificultar a conscientização das pessoas, o fluxo de conhecimento e de saber. Então, nesse sentido, é uma questão também que, e o Matheus tem toda a razão, talvez a gente, até sem querer, a gente vá reforçar um pouco essa bolha, né? E uma coisa que me impressiona muito, que a Olga falou, né, da cultura, não é de agora que existe essa dificuldade da gente botar de pé eventos culturais pequenos, grandes ou médios, não interessa. O que me chama muita atenção assim é uma coisa que o PIB brasileiro são 7,5 trilhões de reais. Quer dizer, esse é um número que ele é tão surreal em termos de quantidade que ele chega a ser abstrato para a gente. Eu não tenho ideia do que sejam 7 trilhões de reais, né? Aliás, eu não chego nem a 1 bilhão. Eu não consigo imaginar o que é 1 bilhão. Eu não sei se eu compro esse prédio onde eu moro. É uma coisa meio abstrata. Então, você imagina, o PIB brasileiro é 7 bilhões, 7,5 trilhões de reais. É muito dinheiro. Desses 7,5 trilhões, 4%, que é uma montanha de dinheiro, é da cultura. É produzido pela cultura. Então, essa é uma contradição que a gente que vive na cultura e vive na fotografia, na arte e tal, é uma contradição também que eu comparo um pouco com o que eu falei da internet. Como é que um país que é tão rico, que tem tanto dinheiro, tem tanta desigualdade social e não vê na cultura, que produz 4% da sua riqueza todo ano, não vê que isso pode ser multiplicado muitas vezes se houver incentivo, né? E eu acho que essa é uma dificuldade, e o Queiroga também falou, quer dizer, os financiamentos, o dinheiro, ele não flui de uma forma democrática, né?
nesse sentido também, né? Eu tenho certeza que em Olinda e em Recife existe mais dificuldade de se conseguir financiamento do que em São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo responde por 32% do PIB brasileiro, é muito dinheiro. Cara, esse tipo de informação, por exemplo, a parte numerológica, digamos, Uhum. é fundamental, porque parece que a área da cultura, da arte e da cultura, ainda não conseguiu transmitir para a sociedade que a gente que não somos um grupo de malucos e de simplesmente sonhadores, somos sonhadores, e é bom que seja, mas não Uhum. nesse nível pejorativo, e que estamos brincando de produzir simplesmente um lazer. Né? As pessoas, por exemplo, não têm noção desse número. 4% disso tudo é botar comida no prato de muita gente. De muita Exatamente. gente. Não se tem essa noção. E recentemente a gente teve uma propaganda, né, negativa, quando começou essa loucura que está aí no poder, chamar artista de vagabundo, de querer mamar na teta do governo, e etc, etc, né? Eu vou Muito dar um errado. exemplo bem pessoal. Eu postei aquele vídeo sobre a lei emergencial, né, que foi votada agora recentemente, vai para o Senado, e um tio meu, cara, ele responde embaixo: ah, isso é um bando de vagabundo que não gosta de trabalhar, que quer mamar na teta do governo. Veja só, uma pessoa que a princípio é bem informada, né, tem um curso superior e tal, né, faz um comentário desse, para você ver, né? Só que eu vejo que não é culpa só dele, né? A própria área também da cultura, ela, claro, está concentrada no seu principal objetivo, que é produzir a arte e a cultura. Mas, ao longo do tempo, não conseguiu transmitir para a sociedade a importância social disso e também a importância econômica disso. Então, a sociedade não tem esse olhar, não consegue perceber. E acha que é uma coisa de vagabundo, porque para ser uma pessoa séria, digamos, tem que ter um emprego formal, né? Tem que trabalhar 8 horas por dia, mas não se dá conta que muito artista trabalha 12 por dia, 18, sabe? Dorme pensando, acorda fazendo, né? Então, é uma falta também de informação, né? E também por culpa nossa, sabe? Eu não fico me fazendo só de Claro. vítima, eu tenho que também olhar o lado que eu posso melhorar. Né? Como é que eu posso fazer com que a sociedade perceba melhor a nossa área? Né? Perceba melhor a importância da nossa atividade para a sociedade e para a economia. Aí agora essa pandemia começou a mostrar muito isso também de uma forma sutil para alguns, porque o camarada, quando começou a estar preso dentro de casa, a grande maioria recorre ao quê? Para não ficar Exatamente. doido? A A cultura e a arte arte. e a cultura, cara. E aí começaram a sentir na pele a importância desse segmento que ele já consumia diariamente, mas nem se dá conta. Nem Uhum. se dá conta. Né? E aí eu perguntei ao meu tio, eita, meu tio, mas você já foi ao circo algum dia? Você já, quando era da sua infância, você já levou seus filhos ao circo? Quantos livros você lê por ano? Né? Você foi ao cinema essa semana, ou esse mês, ou esse ano? Né? E porque parece que o cinema, o livro que ele lê, a televisão que ele assiste, o circo que ele leva o filho dele, que Claro. ele já foi na vida, parece que não é arte. Né? Uhum. Então, tudo aquilo ali que ele está dizendo que é vagabundo, que é não sei o que, não sei o que, alimenta a vida dele. E E dos ele nem se filhos. dá conta disso. É Né? incrível isso, É né? muito louco, cara. É. Mas você falou um negócio que você tem toda a razão também, né? Que eu tenho certeza que o Queiroga e a Maria também pensam assim, né? A gente não pode ficar nesse lugar de vítima, a gente tem que, eu não digo enfrentar e confrontar o status quo, mas a gente tem que remar, tem que continuar fazendo as coisas, né? É sempre uma resistência, né? E nesse sentido, né? Independentemente também da quantidade de dinheiro. Vamos dizer que o encontro passe a ser financiado por quem quer que seja e tenha, sei lá, 1 milhão por ano para produzir o encontro. Certamente vai levar o encontro para um outro patamar de
de produção, de capilaridade, de profundidade, né? Mas, independentemente disso, né, eu acho que é isso que o Matheus também falou um pouco, os festivais, os encontros, tem que ser resistência sempre. Resistência não de ser uma resistência contra o que está estabelecido, mas a resistência de sempre estar afirmando isso que você falou tão bem, né, de que, olha, isso aqui vai muito além de simplesmente produzir uma coisa que é bela aos olhos, fala diretamente da parte afetiva das pessoas, né? A arte move as pessoas também muito pelo afeto, mas a gente está falando de uma economia, de um dinheiro, né? E 4% de 7 trilhões e meio é bilhão, 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 é muito dinheiro. Então, a gente tem que se posicionar dessa forma também, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, peca um pouco por isso, né? A gente talvez vista um pouco, às vezes, essa carapuça de, né, a cambada de maluco sonhador que se juntou, né, está fazendo uma espécie de um piquenique debaixo de uma lona de circo. E não é isso, é muito mais profundo que isso. Apesar de que nada contra a lona de circo, aliás, tudo a favor, e nada contra os piqueniques também, evidentemente. Eu acho, Paulo, que a gente tem uma dificuldade grande em justificar e evidenciar economicamente a importância de todos os setores da cultura, mas principalmente não, fotografia está entre o dos que tem muita dificuldade, porque não gera, não pode se comparar, nem vai gerar em números, é uma corrida injusta a gente se comparar com outros setores culturais ou da chamada economia criativa, como o cinema, o games, né? Porque a gente nessa fatia de PIB, a gente vai estar muito numa representatividade muito baixa. E não é que a gente precisa aumentar essa representatividade, é que a gente precisa sensibilizar, e eu acho que a disciplina de economia criativa vem tendo esse papel, sabe? O desenvolvimento dela, e é por isso que é tão importante a gente também apoiar, enfim. Apoiar que eu digo trazer até para ser discutida dentro dos festivais, né? Tirar um pouco esse pudor de a gente discutir nossos segmentos como economia também, né? Mas de outros benefícios, de o que é que a cultura traz para além. Eu estou falando assim, para além da economia, porque a gente ainda não encontrou um indicador, uma métrica que tangibilize essa importância para provar, para evidenciar para os gestores públicos e para a sociedade. Mas tem outros aspectos, né, de trazer para a discussão, que o que é que vem junto com um evento cultural e com políticas culturais e com fomento à cultura. Vem inclusão social, inovação social, diversidade cultural e fomento à criatividade mesmo. E essa coisa da criatividade, ela é um componente importantíssimo para a economia do futuro. Isso a gente não precisa o Google, o Facebook e tá aí para mostrar, entendeu? É criatividade. E criatividade está nessas linguagens artísticas, né? É o principal produto, componente que faz essa questão do conteúdo simbólico. E os eventos estão para fomentar isso, né? Para desenvolver massa crítica. Então, a gente tentar mostrar para o mundo isso, né? Com mais ferramentas tangíveis. Né? Então, assim, voltando à questão da economia criativa, eu acho que ela faz essas tentativas, ainda não conseguiu 100%, mas talvez porque seja impossível. Não é justo você, mesmo que consiga um indicador tangível do impacto econômico da cultura, você comparar com outros setores, né? Porque junto dele vem questão de como eu falei, né? De bem-estar, de tudo que acompanha o conteúdo simbólico, né? Enfim, não sei se eu fui muito prolixa, mas é uma área que me interessa e eu leio muito a respeito desses desafios, né? Inclusive, agora eu tô no meio de uma redação de uma dissertação e o meu tema envolve a economia
criativa também. E aí eu fico muito nessa pilha, assim, de dar minha contribuição nesse sentido. Como minha vontade era dizer assim, meu objetivo é criar um indicador que meça de uma vez por toda esse negócio e acaba essa conversa para não ter que ficar sensibilizando né, cada gestor ou potencial investidor num evento, num projeto de cultura. Ué, quem sabe a gente não vai ver no futuro próximo o indicador Maria Chaves, não é? Vem cá, qual é o indicador que você usa? Maria Chaves? Não, então tá. Quem dera Gente, um dia, nossa, talvez no doutorado. doutorado, pois é. Gente, o tempo passa, né? O tempo passa, o tempo voa, e a gente chegou aqui mais ou menos no final da nossa conversa, que foi maravilhosa, super, nada prolixa, muito pelo contrário, Maria, foi muito esclarecedora e muito deliciosa e fluida, né? Então, eu queria agradecer vocês imensamente. Vamos manter contato, evidentemente, vamos conversar, estamos sempre juntos. Eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa série de entrevistas que a gente está fazendo, eu acho que a Kitty talvez tenha comentado isso, né? É justamente essa rede que a gente está, de uma certa forma, ajudando a construir. E a Maria falou mais cedo também, acho que o Queiroga também mencionou isso, essa interatividade, né? E o Matheus falou sobre a gente furar a bolha ou não furar a bolha, essa interatividade que eu acho que agora é mais importante do que nunca entre os festivais. Os festivais, eles e os encontros, os festivais, eles têm que se potencializar, né? Porque é um clichê que a gente repete muito, mas é verdade que juntos a gente é muito mais forte e vamos muito mais longe, né? Então, eu acho que uma coisa que eu estou vendo muito de positivo, e para nós, pessoalmente, né, para mim, para a Kitty, para o ateliê, de muito positivo, é justamente essa possibilidade de criar uma rede cada vez mais potente entre os produtores, entre as produtoras, os idealizadores, os diretores de festivais, que são a porta de entrada, uma porta de entrada muito, muito importante para muitos fotógrafos, às vezes em começo de carreira, até mesmo já com pessoas consolidadas. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, né, de fotógrafos consolidados com carreiras já longas terem quase assim uma certa epifania em festivais e encontros de fotografia e passarem a produzir coisas muito potentes e interessantes. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez. Gostaria que vocês dessem uma palavra final, se quiserem. Então é isso. Nos vemos em Olinda, eu espero, em breve. Como palavra final, acho que eu queria deixar o convite para todo mundo vir conhecer o Pequeno Encontro da Fotografia, seja virtualmente ou presencialmente, seja como e quando for. E agradecer mais uma vez o convite do ateliê. Foi um prazer. O prazer foi nosso, Maria. Muito obrigado. Isso também venho agradecer. Eu acho que é fundamental essa construção de rede, né? Desde quando eu iniciei na fotografia, eu já iniciei constituindo um coletivo. Então, isso sempre fez parte da minha caminhada. Eu acredito, sinceramente, que quanto mais unidos, mais a gente vai conquistar os nossos objetivos, né? Mais a gente vai conseguir furar essa bolha. Então, talvez uma das mensagens importantes que esse momento está demonstrando para a gente é isso, né? Por mais que a gente esteja tendo a necessidade de ficar trancafiados ali, né? Recolhidos dentro da nossa própria casa, ao mesmo tempo, isso está fazendo com que a gente perceba a importância da união, né? A importância do bem-querer, a importância do cuidar do próximo, né? Do se cuidar e do cuidar do próximo. Né? Isso eu acho que é uma mensagem bem importante que esse momento está passando para a gente, né? Para aqueles que se abrirem e tiverem olho para ver, ouvido para escutar, né? Coração para sentir. Então, muito grato, acho que é fundamental essa construção de rede e vamos seguir em frente. Maravilha, Matheus. Muito obrigado. Eu também terminaria agradecendo, achei interessante, né, essa proposta de estar falando, conversando com os vários festivais, embora a gente frequente, até conheça, né, muitas vezes os realizadores. Eu acho que essa chance da gente olhar para esse cenário assim, de uma maneira, sei lá, mais lado a lado, assim, é bem interessante.
E aí, e eu acho que duas coisas que foram faladas aqui, agora por Matheus e antes por Maria, eu acho que é bem importante, assim, é que isso que Maria falou, assim, do intangível, né? E quando o Matheus fala do cuidado, então como é que a gente mede cuidado? Como é que a gente mede crescimento? Como é que, né, assim, o que nos faz gente, o que nos faz humanos, o que nos diferencia de outras coisas, são essas intangibilidades, né? Então, assim, Claro. a arte, a cultura, o que é que o país joga lá para fora? É exportação só de commodities, de milho, de arroz, feijão? Não, né? Quando a gente pensa em um país, a gente geralmente olha para a cultura daquele país. Quando a gente vai lá fora e vê festivais com 50, 60, 80 anos, né, nas mais variadas linguagens, e assim e a persistência, passaram por guerras, passaram por outras coisas, né? Então a gente vê a importância na formação do próprio país, assim, do povo, né, da cultura, da identidade daquele país. Mas dá para calcular isso num gráfico? Como é que a gente calcula identidade brasileira com identidade francesa, com identidade, sabe? Não dá muito para botar isso num gráfico, né? Talvez a chave aí do estudo de Maria, né? Como é Indicador que é o Maria Chá. indicador é Maria Chaves, né? Que possa trazer isso um dia, você aqui. Mas realmente a gente, no entanto, é o que a gente mais precisa valorizar, né? Sim, o que a gente hoje mais precisa valorizar é o cuidado, é o contato, é o que nos faz humanos. Uhum, claro, sem dúvida. Maravilha, obrigado, Queiroga. Não, o Matheus falou uma palavra aí que é fundamental nesse sentido, né, e que sempre vai ter que permear tudo que a gente faz, que é o coração, né? Olhar com os olhos, pensar com a cabeça e sentir com o coração. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa olhar para tudo cada vez com mais coração, nesse sentido da empatia também, né? E descobrir que o contraditório é que a gente aceitar o contraditório e ver no contraditório uma possibilidade de nos reinventarmos muitas vezes, né? E não ser simplesmente avesso ao contraditório. Eu acho que essa construção dessa rede e essa conversa entre os festivais pode nos ajudar muito nesse sentido também, de aceitar o contraditório como um aliado e não como inimigo. Fazer Gente, um mais uma vez, contrapelo nas suas palavras, né? pronto, vamos terminar com o Walter Benjamin, né, no contrapelo. Vamos ao contrapelo, que dá um arrepio muito bom muitas vezes. Maravilha. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos aqui com Maria, Matheus e Eduardo, do Pequeno Encontro de Fotografia de Olinda. Relembrando, mais uma vez, que isso aqui é uma parceria do Ateliê Oriente e do Instituto NUS, e que vamos botar todas as entrevistas no canal do YouTube do Ateliê Oriente e do Instituto NUS. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima entrevista.